Olá, gente querida. Estamos de volta para mais uma fala do artista. E hoje eu quero começar fazendo uma pergunta. Você gosta de teatro, de dança, de cinema e de televisão? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, você já deve ter visto o nosso convidado de hoje. Ele é Sóstenes Vidal e vai conversar conosco sobre o seu trabalho nesses meios de comunicação. E já estamos com o nosso querido Sóstenes Vidal, que vai conversar conosco sobre todas as histórias que ele vivenciou na sua carreira. Tudo bem, Sóstenes? Tudo ótimo, tudo maravilha. É um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu, faz um tempinho que a gente não se encontra, né? Que a gente não se vê. E prazer, eu fiquei muito feliz pelo convite. A gente não se vê porque você trabalha demais. Queria eu trabalhar muito. Desde quando você está na estrada? Bom, eu sou péssimo de data, mas assim, quando eu decidi a trabalhar com teatro mesmo, foi em meados de 89, né? Quando eu fiz o meu primeiro trabalho junto à Coral, né, que era a Cooperativa de Artistas Unidos, com o Rogério Costa. E eu ingressei nessa área sem combinarem comigo, né? Não foi uma coisa combinada, de objetiva para eu fazer teatro na minha vida. Antes de teatro, você já fazia alguma coisa de arte? É assim, escola, né? Eu me descobri um pouco na escola. Eu lembro, eu fazia o primeiro ano do segundo grau, que hoje é ensino médio, né? Na época era primeiro e segundo grau, e eu nunca fui muito bem em inglês. E uma professora de inglês no Paulo Guerra, que é uma escola do estado, que é lá em Tigipió, pediu para a gente criar um gibi em inglês, né? Foi o primeiro trabalho de turno. Então ficaram 5 colegas, eu e mais 4, e realmente criamos uma história, que a gente botou até o nome de O Engano, né? E no segundo semestre a professora pegou todos os trabalhos das equipes e pediu para que a gente representasse, fizesse um teatro. Então muita gente reproduziu as histórias de A Mosca numa Sopa, que tem isso muito em diálogo de livro de inglês da época, né? Então, e a nossa história era original. Só que nossa história o núcleo da história era uma mãe que tinha um filho, e esse filho era caixeiro viajante, viajou, não voltou, depois de algum tempo morre uma pessoa, é assassinada uma pessoa em frente à casa dela, e essa pessoa é muito parecida com o filho. Então ela acha que é o filho dela, faz todo sepulta aquele rapaz que morreu ali, que foi assassinado, e épocas depois chega o filho, ou seja, aí a gente colocou o nome O Engano, né? A gente criou isso na época, tal, eu e mais 4, e representamos isso. Só que tinha uma mulher, e eram 5 homens, né? Quem ia fazer a mãe? Aí disse, eita, vamos, não, eu não quero, não sei o que, eu não sou mulher, não sei o que, aquela coisa toda. Ela bota lá, isso antes de 89, bota lá. E aí, vamos fazer o sorteio. A mulher saiu para quem? Para mim, né? Na época eu tinha uma amiga, aí peguei um vestido dela e tal, e fizemos um pequeno travesti de mulher numa cadeira, fazendo um tricô, e quando acontece o assassinato, e fizemos tudo em miniatura, tanto a parte do velório, quer dizer, coisas que a gente criou na época, e a gente nunca tinha visto nada disso, né? Eu vim lembrar disso, eu não vou lembrar o nome do espetáculo, mas um espetáculo de Carlos de Carvalho, que todo o cenário dele era miniatura. Eu acho que era a Isaura, né? Um espetáculo que Carlos de Carvalho dirigiu. Enfim. Só que antes, na vila, nesse mesmo período, eu gostava muito a gente sair carnaval, se vestir de mulher, e eu me divertia, tirava onda com todo mundo. Tinha um amigo nosso, Luizinho, que ele sempre criava essas coisas, futebol e tal, e final de ano a gente fazia um pastoril só de homem. Tá? Então era aquela bagunça, ele montava um palco e tal, e lá em Areias... muito nos bairros? Exato, e lá em Areias, então a gente fazia o pastoril, só era homem dançando, né? Não era pastoril profano, não era pastoril... Era homem com as músicas de pastoril, mas homem fazendo Diana, fazendo com outra mestra, e eu sempre participei, né? E sem compromisso nenhum, porque era tudo de graça, na vila, enfim.
E eu conheci Yamanei Silva, na realidade eu conheci ela como Conceição, né? Porque ela morava no Inocop, lá na Avenida Recife, que era perto da Areias. Através de um amigo eu conheci e soube que ela era atriz, né? É tanto que eu digo que Yamanei Silva é minha madrinha do teatro, na minha carreira teatral. E aí ela estava montando uma peça com o Rogério Costa, né? Que fazia parte também do TAP, né? Com o Normando Roberto, com Ana Montarroios, com Marcelo Rodrigues, Inaldo. Então tinha uma equipe já de teatro, então nunca tinha feito. E eu conversando uma vez com a Mané, a gente brincando, tomando uma cerveja, eu sou louco para fazer teatro. Aí imitei Silvio Santos, imitei um bocado de coisa, ela ria, mas tudo brincadeira, safadeza. Nesse exato momento, depois de um tempo, eu trabalhava numa copiadora, né, aqui no centro do Recife, e a Manei está montando, o espetáculo era de Luiz Marinho, o infantil Luiz Marinho, ou o primeiro, que é a família Ratoplan. E aí, Paulo Travassos, que também trabalhava nessa peça, recebeu um convite e foi para São Paulo, uma semana antes de o espetáculo estrear no Valdemar de Oliveira. Quem chama, e a Mané disse, eu tenho um amigo que ele pode fazer. Só que eu nunca tinha feito nada. A única coisa que eu tinha feito foi na escola, com esse espetáculo que a gente fez em inglês, né? Que foi ajudado por um amigo. E eu não era muito bem inglês, mas o espetáculo da gente ficou como o melhor da turma na época, lá no Paulo Guerra. E aí ela me convida, eles estavam ensaiando na TV universitária, ali na Aurora com Avenida Norte, e pediu para eu aparecer lá no sábado. Rogério Costa chama algumas pessoas, como na época ele falou Paulo de Pontes, falou Carlos Lira, para ir lá. E ninguém foi, ninguém apareceu. Quem apareceu fui eu. Vi o espetáculo, eles ensaiando, só que eu cheguei lá procurando Conceição. E existia uma Conceição atriz, só que era outra Conceição Barros, que eu acho que ela não faz mais teatro. E aí a Conceição aqui, eu disse, não é essa não, ela é assim, assim, assado. Aí depois cheguei a Manei, eu disse, ela que? Disse, não, meu nome dela é Manei. Aí ela disse, não, porque meu nome é Conceição, e a Manei é um nome artístico. Eu digo, meu filho, eu não sabia. E Rogério me dá o texto, né, e diga, vai estudar, e segunda-feira esteja no Valdemar de Oliveira. Eu estou esperando essas pessoas que eu lhe falei, se essas pessoas aparecerem, eles vão fazer, porque eles têm mais experiência do que você não tem experiência. E aí a gente vai trabalhando uma outra oportunidade. Eu disse, não, beleza, tudo bem. Aí fui para casa, voltei para a copiadora, que dia de sábado a gente trabalhava, eu tinha deixado com um colega lá que trabalhava comigo. E aí voltei para casa e passei o final de semana estudando o texto. Na segunda-feira cheguei mais cedo no Valdemar, que o ensaio era lá, ia estrear lá. Fiz uma leitura com o Rogério Costa, fiz o primeiro ensaio na segunda-feira, na terça-feira eu já entrei sem texto, sem nada, tudo decorado, tudo, né, louco, novinho, cabeça fresca. E aí ensaiou, e disse, pô, esse cara ficou, e eu fazia 3 personagens do espetáculo, que era o Topogijo, o mestre Taurino e outro que era para casar com a dona Carochinha, né, tinha um filho que fazia. Que você exercita vontade, né? E quem fazia a Carocheira tinha um filho, um ator maravilhoso, alto, sabe? O cara nunca mais teve contato com tinha um filho. Enfim, e daí eu não parei mais, né? Aí eu fiz junto com a coral A Máquina do Tempo, fiz junto com a coral Jacaré Espaçonave do Céu, com uma particularidade muito grande. Quando a gente fez Jacaré Espaçonave do Céu, fazíamos sábado à tarde, domingo de manhã, 10h30, e domingo à tarde no Valdemar de Oliveira, sempre com casa cheia. Né, naquele período. Teatro antigamente aqui era uma festa, né? Você tinha um espaço... A gente vivia de teatro, né? Final de semana tinha 3, 4 espetáculos para fazer, com certeza. Né? E daí eu comecei a fazer outras coisas, daí comecei a ser convidado. No Jacaré Espaçonave do Céu, quem dirigiu, quem coreografou foi o Otacílio Júnior, que dançava no Balé Popular do Recife na época. E ele, quando ele fez as coreografias, eu peguei as coreografias rápido, ele perguntou se eu já tinha feito dança popular. Eu disse, não, nunca fiz. Eu adoro carnaval, adoro brincar, mas nunca fiz dança popular.
Ele disse, pois você dança muito bem, você quer fazer parte do Balé Popular? E me convidou, arrumou uma bolsa para mim para eu fazer aula lá. E eu comecei a fazer aula com Romero Advíncula, com Ana Miranda, com Ana Madureira, antes do falecimento dela. E me convidaram para participar do espetáculo Prosopopeia, porque eles estavam montando o Nordeste, o espetáculo Nordeste, que iam fazer uma turnê, e a maioria das pessoas do Prosopopeia estavam no Nordeste e iam viajar, né? Eu fazia a Europa, foram muitos países que eles viajaram, e o Prosopopeia tinha, todas as quinta-feiras, no centro de convenções, tinha espetáculo para o turista, né? Então, eu ia entrar no Prosopopeia. Nesse intervalo de Prosopopeia, eu fui convidado para fazer um espetáculo. Então, meu lance era teatro, né? Dança foi um complemento. E aí eu me afasto do balé popular, né, para fazer esse trabalho, né, que era a máquina do tempo, e os ensaios eram à noite, e o balé também, os ensaios eram à noite. Aí eu preferi fazer o espetáculo. Enfim, mas mesmo depois disso, o Balé Popular, o André Madureira me convidou, através de Ivan, para fazer o Mateus do Baile Menino Deus, porque o Balé Popular, que era com o Balé Brasílica, na realidade eles estavam, foi quando criaram o Balé Brasílica, né, a Escola Brasílica, né, e aí eles montavam espetáculos, montou o Baile do Menino Deus, montou o Dr. Munganga e montou Olinda Holanda, Olindamente Linda, tudo texto de André Madureira, e o baile foi o primeiro. Então, eu fiz o Baile do Menino Deus durante 5 anos, junto com o Balé Brasília. Fazíamos meados de outubro, a gente estreava, e íamos até a primeira semana de janeiro, que era a Festa de Reis, quando fechava o ciclo natalino. E ela lá no Teatro Bibiri, do Centro de Convenções, todo sábado, todo domingo, às 4 da tarde, 4h30 da tarde. Alguns anos depois eu fui fazer a Compadecida, já em 92, e muitos anos, chegar nesse período, eu saía direto do Centro de Convenções, porque geralmente a Compadecida, os horários da gente era horário de 6h30, né? 6h30 do Teatro Valdemar de Oliveira, e eu saía de lá do Centro de Convenções, pegava um táxi, o Careca, que era o taxista, que sempre estava lá, a gente conhecia ele como Careca, sempre estava no Valdemar, era o taxista dos artistas, e ele me esperava lá embaixo, na entrada do teatro por baixo, como que vai para o Teatro Guararapes. Eu saía correndo, entrava no táxi, ele me trazia para o Valdemar de Oliveira, eu vinha tirando a maquiagem dentro do carro dele, chegava no Valdemar de Oliveira, me maquiava e entrava para fazer o Auto da Compadecida no papel de João Grilo. Então foram muitos os momentos, né, tanto quando eu fazia o Baile Menino Deus, quando eu fiz os outros espetáculos do Balé Popular, que foi o Dr. Munganga e Olinda Olinda, Olindamente Linda. Então era uma correria incrível, né? Era uma época de ouro. Então você já começa na prática a fazer... Sim. Eu não tenho... Não tenho formação. Fazer algum curso? Não tenho formação, nem acadêmica. Fiz algumas oficinas depois, inclusive com o próprio Marco Camarote, que foi o diretor do Auto da Compadecida. Até então não conheci, depois ele fez uma oficina, eu participei, depois fiz algumas oficinas com algumas pessoas. Mas assim, eu não tenho uma formação, eu não tenho uma... Você teve a melhor formação. Que foi fazer, exatamente. Que foi atuar, que foi na prática, né? E aí é orgânico, né? E aí a gente vai desenvolvendo, olhando os amigos, as amigas. Só para registrar, o bairro é muito forte, São João, né? Você também brincava no São João? Muito. Eu sou de quadrilha tradicional. E eu sempre fiz parte do casamento, mas nunca fazia o noivo. Uma das coisas que eu fazia era o bêbado. Inclusive, eu cheguei a ganhar um prêmio de melhor personagem de casamento no Cida Trindade, que sempre teve o concurso de quadrilha. E meu tempo, a quadrilha tradicional, balanceia, narrieia, lavantu, olha a chuva, passa por aqui, passa por ali. Né? Hoje é um verdadeiro espetáculo maravilhoso, eu adoro assistir as quadrilhas de hoje, né? Também com saudade das quadrilhas tradicionais. E eu fazia um bêbado, então desde o início eu já fazia no casamento o bêbado e dançava como se fosse bêbado mesmo. Então já encarnava o personagem
mesmo sem essa consciência teatral, essa consciência de ator. Então eu sempre, e principalmente quando a gente dançava lá na vila, em Areias, ou na Vila Cardeal e Silva, onde tinha as palhoças, que sempre a gente era convidado para dançar, ou tinha concurso, eu sempre estava fazendo esses personagens, e sempre era muito elogiado pelas pessoas, as pessoas riam, enfim. Minha avó disse que eu ia ser palhaço, e parece que ela acertou. No início, a gente tem uma tendência a fazer tudo que chega, né? E pelo que você está falando aí, você fez muita coisa no início. Fiz. Que coisas diferentes você chegou a fazer? Assim, eu nunca tinha trabalhado diretamente com muito público, né? Eu comecei a trabalhar com vendas, que era vender os espetáculos. Eu comecei a até produzir, né? E eventos em escolas. Eu comecei a ficar conhecido na rede de ensino, né? Através do Balé Popular, porque eu vi uma oportunidade de trabalhar, de vender o próprio espetáculo do Balé Popular para as escolas, né? Então, as pessoas perguntam, tu faz isso, eu faço. Aí comecei a fazer palhaço de recreação, né? Coisas que eu nunca tinha feito e também não tinha pensado em fazer, né? Então, essas coisas foram surgindo, né? Foram entrando na minha vida, como eu falei antes, sem ter combinado nada, né? Planejou, programou, não. As coisas foram acontecendo e eu fui fazendo. E isso me trouxe muita experiência. Bom, e depois de todas essas experiências, você chega no trabalho que eu acho que foi o que você durou mais tempo fazendo, foi Alto da Compadecida. Como é que você chega lá? O Alto da Compadecida, na realidade, eu fazia o Baile do Menino Deus com o Balé Brasília, o Balé Popular do Recife, e Cláudia Pontes, que trabalhava com Socorro Raposo em alguns espetáculos, foi assistir. Nesse período, eles estavam formando o elenco do Alto da Compadecida, né? Socorro Raposo, quem conhece, é a produtora da Dramarte Produções, e que foi a primeira Compadecida do espetáculo de Ariano Suassuna. Eu acho que foi no meados de 56, por aí. 56, 57 foi a estreia. E aí ela tinha muita vontade de montar esse espetáculo com a Dramartes e conseguiu o texto para montar junto a Ariano e chamou Marcos Camarote para dirigir. O elenco estava praticamente pronto, né? Eles estavam começando, já tinha feito algumas leituras, e Cláudia Pontes me viu fazendo o Baile do Menino Deus e fala para Socorro que tinha visto um ator que ela achou maravilhoso, que ela adorou fazer e que talvez pegasse bem para fazer o João Grilo, já que eles não tinham definido ainda o ator para fazer o João Grilo. E aí, a semana seguinte, Ricardo, hoje ele é advogado, ele não é da área de teatro, mas ele sempre foi envolvido com o irmão dele dançar no Balé Popular, Fernando, e ele sempre estava assistindo e sempre acompanhou Maracatus, essas coisas, então eu conhecia. A semana seguinte, no espetáculo do baile, ele chega com um recado, né, escrito lá para mim, mandado por Socorro Raposo junto com Cláudia Pontes, para eu comparecer no espaço da Dramarte Produções, que era aqui na Dantes Barreto, foi a primeira sede da Dramarte na Dantes Barreto, ali perto da igreja Nossa Senhora do Carmo. Até então não conhecia ninguém dessa turma, não conhecia Socorro, não conhecia Célio, não conhecia Cleuso, eu não conhecia ninguém, né? Cheguei realmente, então na segunda-feira. Agora tem uma particularidade muito grande nisso. Um ano antes, ou no ano que eu fui convidado, eu morava com a menina e ela me deu um presente, o livro do Alto da Compadecida. E já tinha estreado Os Trapalhões no Alto da Compadecida. Eu assisti esse filme no cinema e eu adorei o filme. Adorei o filme. Até então não conhecia a obra, mas conhecia através do filme. E falando para essa minha namorada, ela me dá no meu aniversário o livro do Alto da Compadecida. E eu li, adorei, passou. Chega no final do ano, eu recebo essa proposta para fazer o Alto da Compadecida. E quando o Ricardo traz esse bilhete para mim, eu digo para ele brincando, eu só vou se for para fazer o palhaço
ou o João Grilo. Né? Brincando com ele, disse isso, né, para ele assim, eu só faço para o palhaço ou o João Grilo, porque eu adorava o palhaço. E no Alto da Compadecida, com os Trapalhões, tinha o palhaço, era uma obra praticamente autêntica. Né? O palhaço é o alter ego de Ariano. Exatamente, ele nem alterou, nem tirou os personagens, foram os personagens, tá, enfim. E aí eu vou na segunda-feira lá na Dramarte, lá na Dantas Barreto, Socorro me recebe, eu me apresento, ela me recebe, pá. Conheço o Marcos Camarote, até então não conhecia, não sabia quem era, né? Porque eu vivia muito no mundo ali do Valdemar de Oliveira com a coral, conhecia o TAP, conhecia aquela turma ali, né? E os espetáculos que eu montava com eles. E o balé popular, até então, os demais eu não tinha muito contato, não conhecia Célio, não conhecia Cleuso, não conhecia realmente quase ninguém dessa turma. E aí eu chego lá, Socorro me apresenta e vamos fazer uma leitura. Eu faço a leitura, né? E Marcos, o diretor, Camarote, pede para eu ler o João Grilo e diz para mim, olha, eu já convidei Valmir Chagas, convidei, eu acho que Carlos Lira também. Ele falou o nome de 3 a 4 atores que ele tinha já pensado em fazer o João Grilo. Mas que hoje eu ia fazer aquela leitura. Eu disse, tudo bem, tranquilo, estou aqui para fazer essa leitura e tal. Como eu já tinha lido o livro, e como eu já tinha assistido o espetáculo, então eu tinha uma base do personagem, daquela coisa toda. E aí eu acho que na leitura eu botei algumas coisas, talvez inconscientes, né, algumas entonações. O Mateus, né? O Mateus é muito forte. O João Grilo é um Mateus. É verdade. Então, justamente essa paixão talvez de Cláudia Ponte, de ter me visto fazendo o Mateus, ter gostado do meu trabalho e que me indicou a Socorro, né, para que ela me convidasse para eu fazer essa leitura. E nesse mesmo dia que eu fiz a leitura, Socorro foi com o Marcos Camarote lá para dentro, aí eu fiquei conversando lá com o pessoal, e aí Socorro, o jeitinho de Socorro era muito... Né, aí me chamou no cantinho, aí disse para mim, não diga a ninguém não, mas ele vai chamar você para fazer o João Grilo, tá? E aí depois Marcos Camarote vem para a reunião, aí define alguns personagens e realmente me convida para fazer o João Grilo, que disse que tinha gostado da minha leitura e tal, e que a gente ia trabalhar juntos. Bom, daí foram 20 anos. Brincando. 20 anos. Andando o Brasil inteiro. Exatamente. Começamos o primeiro ano com uma intensidade muito grande, Valdemar de Oliveira, temporada de 3, 4, 5 meses. No primeiro ano o Chicó era Flávio Santos, né? Infelizmente não está mais com a gente, um baita ator. Né? Mas aí no ano seguinte ele sai e entra o William Santana para fazer o Chicó. Acho que semanas antes de a gente irmos para Amazonas, para Manaus, no Teatro Amazônia. Vejam vocês, Teatro Amazônia. Né? Então, assim, para a gente o maior privilégio. Né? No primeiro ano da Compadecida fomos para São Paulo, passamos mais de 15 dias em São Paulo com o espetáculo, na cara e a coragem, sabe? E super bem recebido. Não tinha série ainda, não tinha o filme ainda, que foi em 92 que estreamos. O filme e a série foi em 99 e 2000. Em 92, 93 fizemos todas essas viagens com grande sucesso, né? Já com grande sucesso, sem necessidade de filme e da série. Eu digo isso porque muitas pessoas, né, me alegavam, depois da série vocês estão explodidos. Não. A gente já fazia sucesso antes da série. Max está aqui, participou também do Alto da Compadecida, muitos e muitos anos, eu acho que também os 20 anos. Os 20 anos, né? Eu entrei logo no início mesmo. E a gente cansou de encher casa no Valdemar de Oliveira, no Teatro do Parque, antes mesmo de toda essa série e o filme. Então era um espetáculo de sucesso garantido. E aí, Belo Horizonte, interior de Pernambuco, a gente chegamos em lugares que precisamos montar o espaço para a gente fazer o espetáculo, porque o espaço tinha, mas não tinha nada, não tinha luz, não tinha coxia, não tinha profundo, não tinha nada, e a gente fazia o espetáculo. Foi maravilhoso. Alto da Compadecida é um texto longo, né? E nós tivemos diversas substituições. 20 anos, né? Claro, eu mesmo entrei em uma substituição, substituindo um ator que ia
ser diretor de um hospital no interior, né? E você estava em todas as cenas, então não tinha como deixar de ensaiar com o ator que ia assumir os personagens. Como eram esses ensaios? A responsabilidade era grande, porque a Compadecida ela tem uma ligação muito grande. Todos os atores, o João Grilo e o Chicó costura todo o espetáculo. Então, passearmos ali e todos, contracenávamos com todos, do Jesus, da Compadecida, ao padeiro, ao cangaceiro. Então, tínhamos cenas com todos os atores. Então, se mudava um ator, se mudava uma atriz, Sóstenes e o Williams tinha que estar lá para ensaiar, porque tínhamos cenas junto. Porque o Compadecida tem 3 atos, né? Então são divididos e no último ato todos se encontram, exceto o Chicó, que ele não é morto, né? Mas ele se encontra já no final do 3º ato. Então tinha uma integração muito grande com todos os atores. Então tinha que ensaiar, né? Apesar que depois de muitos anos, depois de uns, sei lá, uns 10, 12 anos, isso começou a ficar mais relaxado, porque mesmo quando trocava uma pessoa, ficava difícil, porque as pessoas estavam com outros compromissos, né? Estavam um pouco cansadas, porque cansa, são 20 anos. E não foram 20 anos, eu faço o Baile do Menino Deus também, o Baile do Menino Deus vai fazer 20 anos esse ano, mas o baile é só final de ano. A gente ensaia ali em novembro, faz 3 dias, morreu só o próximo. O da Compadecida não. Eram temporadas em cima de temporadas. Andamos todos esses teatros aqui em Recife, fizemos espetáculo de temporadas, né? E Apolo, Valdemar, sempre Valdemar, Santa Isabel, que é do Parque. Então, tinha brecha, a gente entrava com temporada. Você é um ator muito inquieto, um artista muito inquieto. Eu acho que teatro e dança não eram o bastante. E aí surge a televisão. E os trabalhos que vieram surgindo um atrás do outro na TV, conta a história pra gente. Fui convidado para fazer umas imagens tal, para ficar no arquivo da Globo. E paralelo a isso fiz o teste da Pedra do Reino, né? E recebi uma ligação na minha casa, uma sexta-feira, quase 10 horas da noite, né? E eu achei que era uma pegadinha, a pessoa se apresentando, que era Daniela da Globo, que Glorinha queria falar comigo, o Marquinho queria falar comigo e Glorinha. E se eu tinha disponibilidade de ir para o Rio de Janeiro. Eu disse, tenho, né? E quando eu liguei o telefone, eu fiquei achando que era uma pegadinha. Apesar da voz da pessoa ser totalmente o sotaque, né? Tudo mais. Nos domingos, pela manhã, nessa época eu estava fazendo os 3 porquinhos, lá no Horto dos Irmãos. Então fazíamos 3 espetáculos, um atrás do outro. Eu, Cleuso Vieira e Mário Miranda. E já tinha celular na época, né? Então, entre um espetáculo e outro, tinha um recado no meu celular. Eu olhava, o primeiro eu não escutei. O segundo eu fui escutar, era Frida, uma mulher se apresentando como Frida, da Rede Globo, produtora de elenco, que queria falar comigo com urgência. Tinha recebido essa ligação sexta-feira, eu duvidei, pensava que era uma pegadinha. Domingo, ligando para mim, eu digo, esse povo trabalha de domingo? Né? Eu estava trabalhando, né? Mas da Globo, esse povo trabalha de domingo. E aquilo ficou na minha cabeça, fizemos o 3º espetáculo, peguei e fui embora para casa, porque geralmente a gente ficava lá para depois, almoçar lá mesmo no Horto, e às vezes tomar uma gelada e tal. Mas nesse dia eu fui embora e não disse nada a ninguém. Chego em casa, ligo para o número que tinha ligado para mim, não consigo falar, né? E fico naquela aflição. Logo depois recebo uma ligação, né? A Frida se apresentando, tal, dizendo que era produtora da Globo e que queriam falar comigo porque Glorinha e Marquinho já estavam gostando do meu trabalho e queriam na obra deles do Amazônia, né? De Galvez a Chico Mendes. Aí eu falo para ela, disse, olha, eu fiz um teste para a Pedra do Reino e, segundo eu soube, eu vou ser convidado. Ela disse, esqueça a Pedra do Reino, já sabemos disso, já pegamos seu material de lá, certo? E por isso que a gente está trazendo você para cá. Você agora é da Amazônia, não do Pedra do Reino. Esqueça a Pedra do Reino. Né? E eu fiquei no AE, aí ela disse, olha, amanhã quem vai ligar para você, aí disse o nome da produtora, para acertar tudo com você, para você vir para cá, para o Rio de Janeiro, para a gente bater uma conversa, fazer uma leitura de texto e você ter uma reunião com Glorinha e Marquinho.
Aí eu fiquei curioso, quem é Glorinha e quem é Marquinho? Glorinha era Glória Pérez e Marquinho era Marco Schertman, que era o diretor-geral da minissérie Amazônia. Eu disse, tá, Glorinha, Glória Pérez, né? Enfim. E aí foi uma semana meio né, de ansiedade, porque na segunda-feira não me ligaram na terça, me pedindo meu nome, documento e tal, e eu ia viajar na quinta-feira, que eu mandar para mim, né, a passagem e tal, eu digo, beleza. Aí, curioso, naquela ansiedade, eu fui no aeroporto na quarta-feira saber se tinha uma passagem meu nome, para ter a certeza que era o que estava acontecendo ali, porque era, né? E aí eu cheguei lá na que foi a Gol, eu disse, olha, eu queria saber se tem alguma passagem emitida em nome de Sóstenes e tal, sei que aí ela olhou lá no computador, tem sim, tem, para quinta-feira, tal hora, eu saí do aeroporto com um sorriso aqui, né, disse, porra, é verdade, não é brincadeira, porque eu recebo uma ligação de sexta-feira, 10 da noite, eu recebo ligação de domingo, né, é verdade, né, o povo trabalha mesmo quando estou em produção. Bom, chego lá quinta-feira, viagem para o Rio de Janeiro, sem conhecer ninguém. Tem uma puta surpresa que quando eu chego na produção, me sento, porque são núcleos, né? São os prédios das produções lá no Projac. Né? Tem um prédio com 3 andares, é a produção da novela tal, da novela das 6, da novela das 8. Lá, série, filme, enfim. E eu chego na produção da minissérie Amazônia, me sento na recepção, pediram para eu esperar. E quem sobe a escada, José Wilker, né, com um cafezinho na mão, pegou um café, eu sempre fui fã de José Wilker, aí ele toma o café e a temperatura do café vai no óculos dele e embaça o óculos dele. Aí ele tira, daqui a pouco o óculos, né, sai aquele embaçamento. Aí ele olha para mim e disse, tudo bom, tudo bom. Ele disse, olha, 2 coisas que eu adoro tomar café. Primeiro, porque é quente, me dá a vontade de dar o danada. E segundo, que limpa meu óculos. Aí eu não sabia se ria, porque eu adorava o trabalho do Zé Wilker. Fã dele, ele dizia isso pra mim, né? E depois ele saiu rindo, né? Ele disse, tu é que é o pernambucano que vai trabalhar com a gente, então ele já sabia que eu ia trabalhar com ele, e eu não sabia disso. E ele saiu rindo, né? Aí eu falando isso, fui falar com o Frida, ele disse, ele é safado mesmo, isso é pra quebrar gelo, mas ele é hétero, tal, não sei o quê, fez pra brincar. Eu digo, tá. Enfim. E aí, ela me recebeu muito bem, a Frida, estava um clima meio de chuvoso, no frio no Rio e tal. Ela me deu um casaco, porque eu realmente ia na quinta de manhã para voltar na quinta à noite. E aí não teve a reunião da quinta, me pediram para ficar. Eu só levei realmente uma calça e uma camisa, porque eu ia voltar. Aí já me arrumaram um hotel para mim. Quando eu chego sexta-feira de manhã, já me levaram para a sala de ensaio de dança, que tem um momento de festa na série, que era Forró das 4 Bolas. Como não tinha mulher dentro da Mata Amazônica, seringueiros, porque a história do Amazonas fala da corrida Ouro Negro, né, que era a borracha, então muitos nordestinos vão para a Amazônia para tentar enriquecer, só que chegam lá totalmente ludibriados pelos coronéis, que já chega devendo, enfim. Então, como não tinha mulher, eles inventaram o Forró das 4 Bolas. Era homem dançando com homem, né? Dentro do meio da mata e tal. E aí, qual era a dança? Forró. Aí eu disse, eu tô dentro. Aí, primeiro a dançar comigo foi Giovanna Antonelli. Giovanna, quem tá aqui, não sei o que, vamos dançar, me ensina essa forró. Eu digo, eu não sei, bora. Aí começou a dançar forró. Aí encontro lá Magdalena Alves, para minha surpresa, e encontro Zé Ramos, que trabalhou em Amazonas. Aí eu me sinto em casa. Né, que encontrei Zé Ramos, já conhecia Zé Ramos, e Magdalena Alves, que também fez parte da minissérie, os dois. E aí conheci Cláudia Borandi, que é cearense, conheci Valperre, que era baiano, então era o primeiro trabalho da maioria dessa turma. E aí foi super legal, aí fui fazer aula de briga de espada não, de facão, né, porque teve a guerra lá entre os... Trabalho de preparação. De preparação. E eu não estava contratado ainda e não tinha a tal reunião junto com Glória e nem com Marcos. Então eu estava na dúvida, eu estou ou não estou na série ainda? Porque eu já estou fazendo tudo o que todo mundo está fazendo. Então, à tarde, almoçamos lá, né, no Projac, tivemos a leitura, então eu cheguei lá, estava todo o elenco da minissérie.
para fazer leitura. Quando chegou o núcleo da gente, fiz a leitura. Glória olhou para mim e disse, não, você vai trabalhar com a gente, você está com a gente desde já, pode ficar tranquilo. Então já saí daquela mesa, me levaram para o RH, do RH já saí contratado, me levaram para a sala de maquiagem, já me maquiaram para ver, me fotografaram, já fui para a figuração para tirar minhas medidas, saí de lá totalmente, como é que se diz? Tudo pronto para fazer o personagem. Volto para casa, né? E mando eu esperar. Quase 15 dias, ninguém liga para mim. Eu digo, o que está acontecendo? Naquela ansiedade louco para gravar, louco para trabalhar. Você não conhece o E não conheço os trâmites, né? trabalho, né? Como é que acontecem as coisas. Aí fiquei louco. Depois, quando ligaram, me mandaram para o Acre. Aí passei 45 dias direto no Acre gravando. Aí eu disse, tu não queria trabalhar? Mas vai. É hoje que eu me acabo. Bora, mano. Pode sair da fila que tu não tem saldo não, homem. Quem eu? Eu tenho. Tem aqui, ó. Arranjou isso aonde? Eu peguei emprestado com o branco, chegou agora no Bom Destino. Família dele é amiga minha lá de Pombal. Ele me emprestou pra poder vir. Como é que é o nome do brabo que chegou agora? O nome dele é Facó. Eu não sei se o nome dele é Facó mesmo ou é apelido. Mas lá em Pombal a gente chama ele de Facó. Eu nem sei se aqui chamo ele com esse nome também. Um trabalho totalmente diferente do que você era acostumado a fazer. Sim. Né? E Amazonas foi uma abrição de porta, você que é nordestino, sabe? E os outros trabalhos? Bom, logo quando eu fiz Amazônia, né? Tive contrato por obra, né? Então tive um contrato de 10 meses. Começamos a fazer em 2006 e estreou em 2007, em janeiro de 2007, na Globo, né? O horário antes era depois da novela, depois passou depois de ser de Big Brother. Quando termina o meu contrato, né? Que foi, eu acho que foi fevereiro ou março do ano seguinte, eu já, com menos de um mês, eu sou convidado para fazer, já em 2007, fazer uma participação na Diarista. Né? Que a Diarista na época era um grande sucesso, mas também já estava em final para acabar, porque estava tendo uma divergência entre as atrizes e produção, enfim. E aí eu faço participação na Diarista. Né? Fui lá, gravei 2 dias, tal, me pagaram minha diária, me pagaram tudo. Né? Logo depois, eu sou chamado para fazer, em junho de 2007, eu sou chamado para fazer uma participação em Malhação. Né? Como um capataz. Aí fui lá, fiz 5 episódios de Malhação, 5 de diária, 5 diárias. E gravei. Isso em junho de 2007. Venho para casa, começo a montar... não, isso aí foi depois. Eu começo a fazer o espetáculo na época... Eita, fugiu a produção, mas eu estava com um espetáculo na época. Ia fazer, como é que se diz? Com Pedro Portugal, direção de José Manuel. Não lembro. Era um adulto, né? E que trabalhava Mário Miranda, Cleuso, enfim. Daqui a pouco eu me lembro o nome do espetáculo. E aí eu recebo uma ligação, me sondaram para ver se eu queria fazer o Sítio Pica-Pau Amarelo, que eles iam voltar com um remake do Sítio Pica-Pau Amarelo. E eu disse, pode ser, tal, não sei o quê, né? Vamos conversar. Só que logo em agosto eu recebo a ligação para fazer a temporada de Malhação. Aí eu falei que, né, não sabia o que estava acontecendo, porque Malhação sempre foi de janeiro a janeiro. E aí eu recebo a ligação e disse, eu quero fazer Malhação, não sei o que. Eu disse, quero, tá, vamos começar aqui. Eu disse, não, vamos começar já. Aí eu fiquei meio estranho, né? Mas os caras estão falando, vamos conversar. Quando em setembro eu já estava contratado para fazer Malhação. Aí eu saio do espetáculo do Pedro Portugal e começo a fazer Malhação. Fui para lá, me hospedaram num flat em frente ao mar. Eu sempre digo às pessoas, quem gosta e quem não gosta da Globo. Mas como funcionário, a Globo lhe trata muito bem. CNPJ, empresa, lhe trata muito bem. Não tenho nada a reclamar, nada assim, eu não tenho nada a falar da Globo.
como empresa, como trata o seu funcionário. Saiu, acabou-se, ele não tem vínculo nenhum, não tem nada a ver com você. Enfim, e aí eu vou, assino o contrato com a Globo para fazer Malhação. Setembro de 2007, fiquei até janeiro de 2009. Bom dia, Isidoro. Olha, uma maçãzinha aqui pra você dar pros duendes, tá? Kiara, o colégio é enorme. Só uma maçã. Os duendes do Múltipla Escolha vão ficar com fome. É verdade. Então, ó, mais uma, mais duas. Obrigadão, tá, Isidoro? Você é o único que me entende. Kiara, se eu fosse um elfo rico e promissor, juro que pediria sua mão ao grande rei das fadas. Seven faces on this time. Look at me, do I seem a bit so bright? I taught you how to spread your wings. I taught you how to drive. I didn't think you'd get so many miles. And I see life with my butterfly head. Needed, dum 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 dum, dum 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 dum. Então, nesse tempo só foi Malhação e trabalhei bastante, tanto que eu vinha para Recife uma vez ou duas vezes no mês, porque o resto era gravando e sempre lá à disposição. Né? Termina Malhação em 2009, né? Janeiro de 2009. Começo a montar com o Williams Palhaços, de Timochenko, né? E aí sou convidado para fazer... Nessa época de Malhação, eu estava fazendo a leitura de um filme junto com o Fábio Barreto, né? Junto com a esposa dele, Débora Calume e Fábio Barreto, mas a gente estava montando o roteiro. Eu fui convidado para fazer, cada um montava seu personagem e ele estava juntando para o roteirista criar um roteiro, e esse filme ia chamar Toque, né? E, por um motivo ou por outro, eu não sabia, eles estavam já com toda a produção de Lula, Filho do Brasil, pronta, já para começar a trabalhar. Minha esposa vê no jornal uma notinha de João Alberto, dizendo: o ator Sócio Vidal fará o filme de Lula. Ela liga para mim e diz: amor, tu tá ensaiando esses ensaios de vocês, é o filme de Lula? Eu disse: não, que filme? Pois saiu aqui, não, uma notinha, João Alberto aqui, não sei o quê. Não, eu vou... Essa semana tem leitura lá, eu vou falar com o Fábio. Aí disse: tá bom. Quando eu chego na casa de Fábio Barreto, né, entro lá, mando um vinho, eu disse: ô Fábio, que história é essa de filme de Lula? Aí ele disse: como assim? Eu disse: não, porque saiu no jornal em Recife, no Diário de Pernambuco, uma notinha que Sócio Vidal, o ator Sócio Vidal, ia participar do filme de Lula, Filho do Brasil. Aí disse: quem foi que disse isso? Eu digo: eu que quero saber quem foi que disse isso. Esse porra, eu já tinha falado para a Débora, já tinha falado para meus pais, né, o Barretão, que quem ia fazer o Ziza, o irmão de Lula, era você, mas eu não te divulguei isso para ninguém. Eu disse que já tinha um ator para fazer, porque a gente aqui, eu vi que você é o perfil que eu quero, porra. Eu digo: bom, mas saiu no jornal. Se saiu no jornal, alguém falou e eu não sabia. Ele disse: pronto, você agora está sabendo, você está convidado para fazer o filme Lula, Filho do Brasil. Eu: porra, obrigado e tal. E aí vou para São Paulo gravar. Não é teu irmão ali? Lula! Lula! Ô, daí, calma! Só daí! O que é? Tá metido nesse negócio de piquete? Nada, só tô vendo o movimento. Quer vir comigo? Por aí, por aí. Olha lá o povo, olha o trabalhador lá. Isso, Rafa Portão! Movimento, companheiro!
Mas voltando à televisão, que a gente vai falar de cinema ainda, você também fez uma série para streaming. Fiz para a HBO, chamada Pré-Amar, né? Direção de Estevão Ciavata, que é o esposo de Regina Casé, né? Ele tem a Pidoramas Filmes. E eu fui convidado através de Lamartine, né? Que a gente chama ele mais de Lama, porque estávamos gravando um filme aqui, A História de um Valente, filme de Cláudio Barroso, e esse filme parou, né? De ser gravado, porque aconteceu um acidente e íamos voltar. E Lama fazia parte da produção, então eu conheci Lamartine, e quando Lamartine também estava nessa produção do Pré-Amar, e precisava de um ator no perfil, ele lembrou de mim e ligou para mim. E aí eu vou e faço isso já foi mais de 2011, né? E faço o Pré-Amar, que é uma série de 3 episódios. Aí, Bill! Segura aí rapidinho! Bill! Caba Rochedo. Fala aí, boneco de Olinda. Então, deixa eu falar uma parada. O doutor pediu pra eu bater um lero contigo. Sim, foi. Tu já comprou as cadeiras? 25, tudo novinha, brilhando. Boa. Então, o doutor agora pediu pra tu deixar tudo com a gente agora. E você estava falando de cinema quando eu lhe cortei para fechar o assunto da TV. O que falta mais falar de cinema? Você fez várias participações, né? Na realidade, eu não cheguei a fazer várias, vice Max. Eu fiz o filme completo do Lula, o Filho do Brasil. Estava fazendo esse filme História de um Valente, filme de Cláudio Barroso. Foi um filme também que parou e depois não voltou mais, né? Inclusive, a gente não entendeu muito bem porquê. E o outro filme que eu estava fazendo também, tudo isso muito juntos, né? Acabando um e entrando o outro, e sendo convidado para outro. Que foi A Luneta do Tempo, de Alceu Valença. Né? E foi um filme também super... Tenho participação, tenho cena no filme, mas a minha cena, quando a gente começou a gravar, quando eu comecei a gravar o filme, gravávamos lá em Simbre, lá em Pesqueira, por naquela área ali, e estávamos hospedados em Belo Jardim, no Hotel Asa Branca. E mais ou menos 17, 18 de dezembro, o Alceu Valença para as filmagens, porque a produção era do Rio, tinha que voltar todo mundo, e ia começar os shows dele, o Carnaval Janeiro, que em março do ano seguinte voltaríamos a gravar o filme. Isso passou 2 anos, viu, gente? Isso passou 2 anos para voltar. Né? Quando voltou, eu estava fazendo justamente Pré-Amar, estava no Rio de Janeiro, né? Fazendo Pré-Amar, e aí não dei continuidade no filme. Né? E depois eu fui me distanciando um pouco, né? Porque a oportunidade de ir para o Rio, São Paulo, que é onde acontece, vem de lá para cá, né? É mais fácil de lá para cá do que daqui para lá. E eu fui ficando, né? Mas aí eu tive outros trabalhos com televisão, porque aí eu fiz Passione, na novela de Silvio de Abreu, mas também no meu núcleo eu não participava muito, mas fiquei contratado mais um ano na Globo. Aí fiz participação em A Teia, Força Tarefa, né? Tive esses trabalhos junto com a Globo. Né? Posso tomar conta do carro, doutor? Quanto é que vai custar essa brincadeira? R$5 tá bom demais. Ô, que R$5? Eu tô indo aqui no caixa eletrônico pagar uma conta e já volto, cara. Tá bom, vai. 5 conto. De graça. Tô sabendo. Olha o carro pra mim, hein? E aí, depois dessa parada, eu dei um tempinho mais para corretagem, precisava... minha filha estava... escola, essa coisa toda, eu passei muito tempo fora também, Rio de Janeiro, São Paulo, justamente na época ela estava crescendo e eu achei a necessidade de ficar mais aqui, ficar mais perto da minha esposa, da minha família, né, da minha filha, né, para dar uma força maior. E aí veio os trabalhos que até hoje estou fazendo, né, que é o Baile do Menino Deus. Sim, o Baile do Menino Deus que mudou de versões ao longo do tempo, Sim, né? sim. Inclusive cinema, né? Sim. Tem um filme do Tem um baile. filme do baile. Conta mais como foi essa mudança do baile ao longo do tempo. Quanto tempo já do baile? 20 anos
Completa esse ano, né? O baile começou realmente, para ter ideia, Sandra Rindo era coreógrafa, era a cigana e fazia Maria. Né? Desde o início estamos eu e Arilson Lopes, com os dois Mateus, né? Ele denomina como Mateus 1 e Mateus 2. Né? A orquestra, né? O maestro Nelson, que era da Universidade Federal, todo um coral adulto e criança, mas começou no Marco Zero um pouco ainda precário, né? Hoje é uma linda produção, uma puta produção, né? Que não faz inveja, né? Não troca com ninguém em São Paulo, Rio. Produção realmente é uma super produção aqui em Recife, que é referência para o Brasil. E nesse longo de 20 anos, 19 anos, já mudou muita coisa, passou muita gente, entrou muita gente, saiu muita gente. Músicos, coreógrafos não, mais bailarinos, né, solistas, né? Mas eu e Arilson ainda continua, né? Estou com os dias contados, porque eu tenho meu termômetro dizendo, tá bom aqui, né? Eu acho que tem que abrir chance para outras pessoas, enfim. Mas é um espetáculo que eu adoro fazer, amo fazer, sabe? É só final de ano, mas se tivesse o ano todo eu faria do mesmo jeito, mesmo gosto, né? E aí teve essas mudanças. Com a pandemia, achávamos que iam parar. Mas aí o Ronaldo grava para colocar nas redes sociais, né, nos canais de redes sociais, porque tem o patrocínio, tem o dinheiro. E aí fazemos o espetáculo dentro do Teatro Guararapes. Né? Filmamos o espetáculo autêntico no Teatro Guararapes e por trás botaram, né, depois, na edição, botaram imagens e tal, porque o fundo era preto, porque era no Teatro Guararapes. 2021, né? A gente, pandemia novamente. Ronaldo vem com a ideia do filme, e aí se cria um roteiro, muda-se tudo, né? Tem a essência do baile, o Mateus, a música, mas aí filme, gravações externa, interna, né? Que dentro do Santa Isabel, na Bom Jesus, enfim. Então, o filme realmente surpreendeu, tá lindo o filme, tá no YouTube, tá nos canais né, quem quiser acessar. É lindo o filme, ficou muito bom. Tuca Siqueira é a diretora, né? Ronaldo fez toda a coordenação, Ronaldo Corrêa de Brito, mas o filme ficou muito bem. E o ano passado, né, 2022, voltamos aos palcos, ao palco do Marco Zero, né, que foi uma volta triunfal. É a cara do baile, né? É uma volta triunfal. Sim, você não vai sair daqui sem contar as histórias dos 20 anos de Compadecida. Tem que ter alguma história interessante. Que, aliás, tem muitas histórias. É muito difícil escolher. Escolher uma, né? E uma história do Baile do Menino Deus. Vamos fechar aí com... Bom, a história que, inclusive, a gente estava conversando, que eu contei, foi... tem uma mais legal ainda. Essa é hilária. Estávamos fazendo o Auto da Compadecida no Teatro do Parque. Acho que você lembra dessa. E aí, casa cheia, Teatro do Parque, para quem conhece, né? Tem aquelas, lá em cima tem aquelas cadeiras, né? Cheio, lotado, já, quase 1000 pessoas ali dentro. E aí, a gente bombando no espetáculo, de repente, na hora, entra o cangaceiro, Célio Pontes, o Cabra, nessa época já era Márcio Moraes que fazia, né, o Cabra, o outro cangaceiro. E tem a cena que João Grilo mata o Cabra e o Cabra mata o cangaceiro para ele ir ver Padre Cícero, né, por causa da gaita. E nessa hora que Célio, que é o cangaceiro, o Aracaju, Severino Aracaju, morre depois da bala e depois eles matam com a faca o Cabra, que tem um diálogo de João Grilo e Chicó, eu escuto alguma coisa caindo no palco. Pá! Uma zoada. Porque nessa hora o público estava, né, já tinha rido com as mortes e estava só escutando o diálogo. E eu fiquei, quando eu olho, era uma lagartixa. E ela ficou meia zonza por causa da queda, porque caiu lá de cima. E com o impacto, né, foi uma zoada grande. E aí eu olho e eu vejo que ela está meia, só que ela começa a andar em direção a Célio Pontes, que estava lá morto.
E tudo muito rápido, né? Os mortos de teatro. Eu imaginei que se essa bicha chega na orelha de Célio ali, ele vai dar um pulo. O cara tá morto, não pode, em cena. E aí a faca que a gente mata o outro cangaceiro, né? É aquela faca que você empurra assim, ela entra, né? E aí ela começa a correr, eu pego a faca e começo a pular como se fosse assim, querendo matar ela. E ela sai pela coxia e eu dou 2 pulos tentando matar ela e errando. Aí quando eu volto para a plateia eu digo, isso no sertão é filé. Meu amigo, foi 5 minutos de risadas e aplausos, porque a gente não se aguentava. Nós tínhamos história. Exato, é. E outra é de Portela, do Valdemar de Oliveira, também a casa cheia, eu em cena com William Santana e Luiz César, que fazia o Padre João, e de repente dá um branco em mim, em Williams, e a gente, agora Chicó, como é? Chicó vai para lá, Chicó, e a gente não sabia onde chegar o texto. Eu olho para a coxia, quem está lá, Marcos Portela, que fazia o Cabra, o coronel, o Major, né? Antônio Moraes. Aí eu digo, Chicó, já vem o Major Antônio Moraes. Ele se liga que a gente estava meio preocupado com alguma coisa acontecendo. Ele sai correndo pelo corredor do Valdemar, que fica ao lado, né? E lá era sujo, areia, ninguém varria. Cheio de cadeiras ali. E, de repente, a gente escuta o brá, uma zoada. Daqui a pouco entra Portela no corredor do teatro cheio, porque todas as entradas do espetáculo eram pela plateia. Ele com uma roupa branquinha, um paletó branco, uma calça branca, uma bota que vinha até a canela preta, mas de cima era tudo branquinho. Só que branquinho só tinha um lado, o resto estava sujo, preto, da queda que ele levou. Porque ele meteu o joelho numa cadeira e caiu. E ele entra, né? Pé da vida, cheio de dor e pé da vida com a gente. Aí chega a fala do João Grilo. Ora viva, seu Major Antônio Moraes, como vai Vossa Senhoria? Ele subiu na escadinha do palco do Valdemar e disse, filhos da puta, e a gente falando e rindo. E depois ele continuou o texto. Quando acabou o espetáculo, ele realmente estava com o joelho inchado e falou que caiu e tal. Não é para menos. Histórias maravilhosas, o Walter tem milhões. E o baile? O baile, não histórias engraçadas, mas histórias mais emocionantes, né? Teve uma da chuva, que choveu bastante, né? E as pessoas não arredaram o pé, logo no dia 24, véspera de Natal, e as pessoas não iam embora. E Ronaldo torcendo, a gente torcendo que as pessoas fossem embora por causa da chuva para a gente não fazer o espetáculo, porque não tinha condições, ao vivo, microfone, instrumentos ali de 30, 45 mil reais, enfim. Só que aí Ronaldo liga para o Instituto, né, do Tempo, né, Meteorologia, né, e eles disseram que a chuva ia parar a tal hora e ia começar às 10h20, 10h30, sei lá, alguma coisa assim. E realmente a chuva para e Ronaldo disse, olha, o povo está aí e não podemos deixar de fazer. Vamos fazer, agora a gente tem que fazer, até tal hora. E aí foi um espetáculo, pouco corrido, e quando chega a última fala do Mateus, né, que é senhores donos da casa, começam a cair aqueles pinos, e aí a orquestra entra com a música, o pessoal dança, que foi um momento emocionante. E o outro foi em 2019, deu uma queda de energia nos transformadores, ficou o palco totalmente escuro, e as pessoas começaram aí, 25, 30 mil pessoas começaram a acender as lanternas do celular, e aquilo deu uma claridade imensa no palco. Sabe? Nesse dia, quando acabou o espetáculo, e a gente foi agradecer o público, eu fui um dos que, para homenagear o público por essa participação, eu aguentei nas lágrimas de emoção, porque foi um momento único e sabe, coisas de teatro que acontecem ao vivo. Chega a arrepio, cara. Sóstenes, muito obrigado. Que papo maravilhoso. Eu estava precisando disso. É muita história. Que bom recebê-lo aqui e eu espero que você volte para conversar com a gente e traga novidades, outros trabalhos, porque você aí, não para mesmo, né? Tem aí Godot, que é um espetáculo de palhaçaria, tem um espetáculo que eu estou com o Cleuso Vieira, Berço Esplêndido também, que de vez em quando a gente está se apresentando, infelizmente a gente não tem teatro disponível, né, ao momento que a gente quer. Eu que agradeço estar aqui, Arte e Transcendência, não é isso? Né? O logo de vocês é Arte e Transcendência, né? E aí eu agradeço por estar aqui, sabe? É bom esse papo de teatro, esse papo de arte, esse papo de cultura, sabe? É sempre muito prazeroso. E as histórias, né? A gente olha para trás, poxa, valeu a pena. Obrigado.
E aqui encerramos a nossa conversa de hoje. Esperamos você na próxima Fala do Artista. Obrigado pela presença e até lá.